Bueno, vamos a iniciar esta, este noveno encuentro, esta novena videoconferencia eh, con autores que publicaron en el número 283 de diciembre de la revista Lecturas, Educación Física y Deportes, efdeportes.com. Eh, Vamos a tratar algunos temas de interés, algunos trabajos sumamente originales. Eh, bueno, mi presentación tiene que ver también con el trabajo que hacemos esencialmente con la introducción, con la tapa de la revista, tal cual venimos trabajando eh, con Rodolfo Fusile, un dibujante destacado argentino, un artista de primerísimo nivel, y esta vez tocamos la cuestión de los discursos deportivos, ¿no? Aquello que en algún momento Humberto Eco llamó la cháchara deportiva, o sea, esta cuestión del exceso, ¿no? De discursos que hay en torno sobre todo al fútbol, y cómo esos discursos se contradicen entre sí, dicen cosas este, contradictorias, diversas, y esencialmente, bueno, eso es producto del, de lo que hacen normalmente los periodistas deportivos y cómo la gente va tomando todos estos discursos y los va reproduciendo, ¿no? Y bueno, ahí aparecen todas esas enormes contradicciones, esos discursos infinitos, esos partidos que duran semanas enteras. Así que, bueno, quisimos nombrar esta cuestión eh, para llamar la atención sobre la poca credibilidad que esto tiene, pero el enorme peso que va tomando en el discurso de mucha gente. Así que bueno, vamos a presentar a Elder Niaui Rojas, que él es peruano, él trabaja en la Universidad Nacional Federico Villarreal, y investigó un tema que hoy nos tiene muy al día y muy preocupados, y ya se ha transformado en parte de nuestra vestimenta diaria, que es el uso de la mascarilla o el tapabocas, ¿no? Así que les escribió un trabajo titulado Uso de mascarillas y consumo máximo de oxígeno universitarios de la carrera de Educación Física. Elder es magíster en Ciencias del Deporte, con doctorado en Ciencias de la Educación y otro en Psicología Educacional y Tutorial. Es licenciado en la especialidad de Educación Física y lo presentamos ahora para que adelante Elder haga su aporte. Adelante Elder. Bueno, en primer lugar, agradecer a Tulio por la invitación y a todos los que participaron de manera activa en este estudio, en particular a la doctora Nancy Olivera Pacheco y a los estudiantes del noveno ciclo de la Universidad Federico Villarreal de la Facultad de Educación en la especialidad de Educación Física. El estudio nace con la idea de el problema que nos ha generado la pandemia, ¿no? Y los problemas paralelos que a su vez se han dado. Por ejemplo, el uso de mascarillas de manera indiscriminada. Sabemos acá en el Perú, por ejemplo, que el uso de mascarillas es de manera obligatoria. Y si no, inclusive hay multas que se tienen que pagar. E inclusive también no solamente se permite el uso de una mascarilla, sino en algunos casos de dos mascarillas en algunos establecimientos de atención al público. Es por ello que tenemos que ver estos fenómenos sociales de manera amplia, no solamente por el lado de resguardar la salud de la población, que obviamente es la prioridad ante este COVID, este virus, sino también lo que podría producir por otro lado, los efectos contraproducentes.
Y entre ellos hemos podido determinar, en función al estudio que hemos realizado, que sí hay un decremento del consumo máximo de oxígeno al usar mascarilla durante la actividad física. Acá en el Perú tenemos varios problemas, como seguramente en todos los países, pero entre ellos, hablando un poco de la salud de los peruanos, tenemos que 7 de cada 10 peruanos sufren de obesidad y sobrepeso, y 4 de cada 5 son sedentarios. Estos son datos del Ministerio de Salud, del MINSA, ¿sí? Y son datos inclusive algunos antes de la pandemia. Y todo esto tiene altísima relación con el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno es ya considerado un predictor de la salud. Es considerado un signo de una buena, de vitalidad en realidad, ¿no? De una buena calidad de vida. Es considerado un signo de la salud o un símbolo de la salud. Quien tiene mayor consumo máximo de oxígeno, pues también tiene una mejor calidad de vida y una mejor salud. Y teniendo los datos que hace un momento cité del Ministerio de Salud, podemos corroborar entonces que acá estamos bastante carentes de este tipo de ventajas en nuestra salud. Por ende, nosotros quisimos observar, ¿no?, en este estudio si es que era cierto que al usar mascarillas pues se reducía de manera significativa nuestro consumo máximo. Para eso trabajamos con estudiantes de la carrera de educación física, realizaron el test de Rockport, un test que se realiza caminando eh, por una milla. Primero lo hicieron sin mascarilla, luego lo hicieron con mascarilla, y al terminar de los test se hizo una comparación entre el momento en el que usaron y el que no usaron mascarilla, y se halló una diferencia significativa. Cuando usaron mascarilla, su VO2 max llegó a 40.9 mililitros kilogramo minuto, y cuando no usaron mascarilla, su VO2 max llegó a 48.6 mililitros kilogramo minuto. Eso quiere decir que hubo una reducción significativa al usar mascarilla con respecto a su VO2 max. Esto nos tiene que hacer reflexionar, porque sabemos que tener un buen VO2 max es beneficioso para nuestra salud, y si hay algún elemento que está siendo perjudicial en ese sentido, tendremos que evaluar el uso del mismo. Tener un buen VO2 max nos trae un desempeño cognitivo bastante importante y bueno, de un buen nivel. También nos trae un desempeño y un rendimiento físico bastante importante. Esto, por ejemplo, está respaldado por el trabajo del doctor Kubota en Japón, el cual, mediante un estudio bastante interesante, concluyó en que las personas que habían hecho actividad física o ejercicio físico a través de un entrenamiento durante un tiempo tenían un mejor desempeño cognitivo. Y no olvidemos también de que el cerebro es un órgano que solamente actúa a nivel aeróbico o trabaja a nivel aeróbico, ¿sí? Es decir, el cerebro necesita un gran aporte y un adecuado aporte de oxígeno durante toda la vida. Y cuando estos niveles se reducen, también hay un decremento en las funciones cognitivas. Esto está respaldado por muchas investigaciones científicas. A nivel físico, obviamente sabemos de que tener un buen VO2 max permite también tener una mayor actividad, un mejor desempeño en nuestra vida cotidiana, y esto nos ayuda también a tener una mejor salud. Es por ello que nosotros, después de haber obtenido los resultados del estudio en mención, llegamos a algunas recomendaciones también, ¿no? Como por ejemplo que las políticas
sociales que se dan desde las autoridades, los órganos gubernamentales, deberían considerar los hallazgos científicos recientes para poder establecerlas de manera más prudente y con cierta base a nivel científico, ¿no? Eso nos parece importante rescatar, que siempre todas las políticas que se apliquen tengan ese sustento científico. Bien, eso es un poco lo que queríamos comentar en base al estudio que se ha realizado. Sabemos que es más complejo, pero de manera bastante resumida y concreta, creemos que estamos acá tratando de decir lo que de alguna manera hemos hallado, ¿no? Eso sería todo, agradezco mucho por la oportunidad nuevamente y bueno, gracias Tulio, gracias a todos los que nos han escuchado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación. No creo que estamos con problemas de la conexión de Elder. Bueno, Eduardo Barasol, él coescribió un trabajo titulado Mapa Digital de Juegos Tradicionales en Río Grande do Sul, una mirada interactiva y pedagógica. Eduardo es graduado en Educación Física, licenciado, maestrando en Educación Física por la Universidad Federal de Santa María en Brasil, y es graduando en bachillerato también por la UFSM. Adelante, Eduardo, con tu presentación. Muito bem, boa tarde. Me escuta bem, Túlio? Perfecto, perfecto. Beleza. Mejor que Elder, la verdad. A conexão caiu um pouquinho. Tenés mejor conexión, hay que asumir. Adelante. Perfeito. Obrigado inicialmente as palavras. Explicar um pouquinho do nosso trabalho em língua portuguesa, bem calmo e tranquilo. Creio que é mais fácil do que puxar o espanhol nesse momento, mas a gente segue com vocês. Qualquer dúvida aí é só nos interromper, bem tranquilo. Muito bem, eu e a professora Elisara, então, Carolina Marim, a gente organiza esse trabalho já há um bom tempo, e é interessante situá-los como foi o desenvolvimento e a iniciativa de desenvolver tal trabalho. A professora Elisara já é expoente na pesquisa sobre jogos tradicionais, né, dos juegos tradicionais, e nesse percurso eu me incluí junto, avaliando, pesquisando, participando e compreendendo como o jogo tradicional influencia a sociedade em si, como ele é integrante de forma cultural, principalmente nas relações socioculturais. E nesse meio tempo, a gente percebe que, e atualmente muito mais afinco, que as tecnologias também são um fator de sociabilidade, um fator essencial hoje nas relações. E nesse conjunto a gente veio debatendo possibilidades. Acho que voltou o Helder agora. Sí, seguí, después retomo. Bem, nesse conjunto, né, a gente veio buscando e compreendendo como que as tecnologias podem possuir um vínculo com os jogos tradicionais, né? E o debate principal de como as tecnologias, né, nesse contexto do tradicional e o tecnológico, como eles poderiam ser vinculadas. Existem muitos autores que já vêm discutindo as possibilidades pedagógicas de se utilizar das tecnologias para desenvolver determinado tema. E como base nossa principal é o jogo tradicional, a gente buscou ações a partir das TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, de buscar manter, propagar, divulgar os jogos tradicionais, tanto na área da educação física, que é a nossa área base, mas também poder desenvolver ela de uma forma multidisciplinar, né? E nisso entraria nesse trabalho específico os mapas interativos, né? A cartografia. A partir disso, a gente começou a perceber que existiam diversos trabalhos voltados aos jogos tradicionais, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? No sul do Brasil, e a gente queria ir vendo e participando que muitos deles não chegavam na escola, né? Como a gente poderia, talvez, levar esses documentos de uma forma mais fácil até para o professor e até para os alunos
conseguirem ter esse conteúdo de outros autores para eles poderem ser desenvolvidos nas aulas de educação física. E aí nasce a perspectiva de como desenvolver isso, né? E quais elementos são necessários para esse desenvolvimento. Então, a partir disso, a gente realizou primeiramente uma pesquisa bibliográfica e documental, né? Principalmente nos conteúdos que a gente tinha disponíveis online. A partir disso, a gente elencou diversos estudos que foram desenvolvidos por outros autores e que tratam do jogo tradicional específico no Rio Grande do Sul. É importante citar que esses jogos são desenvolvidos aqui no estado. Muitos vieram, outros são desenvolvidos. Enfim, são jogos do Rio Grande do Sul, não necessariamente que foram constituídos aqui. Então, a gente pode ter jogos de etnias alemães, italianas, portuguesas, afrodescendentes, enfim, variados jogos de culturas étnicas diferentes que fazem e formam o contexto tanto geográfico como cultural do Estado, né? Então, não existe um jogo próprio, existe uma miscigenação dos povos que modificou e originou diversos elementos onde os jogos tradicionais são um deles. A partir disso, a gente percebendo a quantidade de jogos desenvolvidos aqui no Estado, a gente pensou, bom, como que a gente poderia produzir um material, né, que ficasse gratuito e livre e que facilitasse esse acesso tanto aos professores como aos alunos de chegarem nesses estudos, né? Porque pensando no professor, tem uma demanda de tempo, né, para planejar as aulas, tem uma demanda de conhecer. Então, como a gente poderia trazer esses elementos para dentro da sala de aula de uma forma mais rápida? Nesse sentido, a gente percebe que as tecnologias elas têm ganhado muita ênfase, né, nas relações pedagógicas, né? E atualmente esse tema é extremamente abrangente, né? A gente vê a tecnologia está presente em tudo que a gente faz atualmente e principalmente a educação ela como um vetor muito importante de propagação de conhecimento ou de troca de conhecimento ou até criando novos conhecimentos, né? Então, nesse sentido, a gente pensou, bom, vamos buscar um lugar que a gente poderia compartilhar essas informações de uma forma rápida, né? E que seja de forma tanto interativa como pedagógica. E aí, nessa procura, a gente se depara com os mapas interativos, que são utilizados muito, principalmente nas aulas de geografia, na cartografia, de ter um espaço virtual, né? E que poderia dinamizar conhecimentos específicos. Então, nesse sentido, a gente consegue elencar dois elementos muitas vezes vistos como distintos, né? O tradicional pelo jogo tradicional e a tecnologia, algo tão atual, né? Como a gente poderia vincular esses dois elementos e se cria o mapa dos jogos tradicionais do Rio Grande do Sul, dando essa visão mais interativa e essa visão mais pedagógica, não focando principalmente no elemento estático, mas que isso pode ser difundido e ampliado posteriormente, né? Porque a gente sabe que a sociedade ela vai se modificando, os jogos vão se modificando e a gente não se dá esse trabalho por concluído, porque quanto mais trabalhos, mais pesquisa a gente tiver, mais elementos a gente pode integrar dentro dessa plataforma, né? Então, de acesso livre, se vocês quiserem um dia ter acesso, né, até no nosso estudo está o link, mapa dos jogos tradicionais no Rio Grande do Sul, pode ter acesso lá livre, gratuito, e conhecer um pouquinho onde os jogos são majoritariamente desenvolvidos, né? Onde eles têm pesquisas, onde tem grupos sociais, faculdades, estudos sobre, né? Não necessariamente eles só são desenvolvidos nesses lugares, mas atualmente a gente tem de estudos sobre eles, onde eles estão mais apontados como elemento integrante da cultura daquele local. Então, nesse sentido, quanto mais estudos a gente for conseguindo desenvolver, constituir e também conhecer de novos autores, a gente pode também acrescentar essa plataforma e conseguir até ampliar uma rede de pesquisa dentro dos jogos tradicionais. Então, a gente vê que tem muitos municípios que desenvolvem ações com jogos tradicionais, instituições que fazem isso, algumas públicas, outras privadas, mas o intuito principal é conseguir congregar tudo isso numa plataforma, né, que possa dinamizar esse conhecimento de fácil acesso, principalmente de forma gratuita, para mais pessoas possível desenvolver, e a partir disso, e com esse estímulo, conseguir levar ainda mais
sabendo que o jogo é um conteúdo da educação física, pautado aqui no Brasil pela Base Nacional Comum Curricular, né? Ter também os professores uma base para pesquisa, os alunos também uma base para conhecer, e a partir disso a gente poder dinamizar e divulgar e vivenciar muito mais os jogos tradicionais, tanto na escola como no dia a dia como um todo, né? Então, o trabalho muito se dinamiza nesse contexto, em potencializar o jogo tradicional como elemento da cultura, elemento de conhecimento, né? E também conseguir congregar vários estudos que muitas vezes acabam ficando, né, num espaço de trabalho coletivo e colaborativo nesse contexto. Então, bem de modo geral, e trazendo alguns elementos bases que formam o nosso trabalho, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo esse espaço para poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil também. Bueno, muy bueno y este tema de recuperar y mantener estos juegos populares que son parte de la cultura y que, bueno, de alguna u otra manera, producto de la sociedad que vivimos, poco a poco se van perdiendo, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuando alguien lee tu trabajo, imagina en realidad que este es un trabajo que se tendría que hacer global, ¿no? O sea, tenés esa perspectiva, o sea, a ver, porque la trascendencia que tiene, ni hablar o sea, este es un tema de interés global, o sea, vos alcanzaste a hacer algo en Río Grande do Sul y estamos hablando de cantidades increíbles de juegos. O sea, una de las formas de mantener los juegos es esto, ¿no? Nombrarlos, darles como hiciste vos, que fue darles un espacio, ¿no? Un lugar determinado donde estos juegos se siguen jugando. Pero también imagino que tendrás esa perspectiva, por un lado, de Brasil, y por otro, de Brasil, digo, de Sudamérica, del continente y del mundo, ¿no? Porque evidentemente este es casi algo tangible que hay que, de alguna u otra manera, hay que sostener, ¿no? Y lo que vos estás planteando es una de las vías, ¿no? Para sostener estas prácticas culturales. Sim, perfeito, Túlio, perfeito tua fala. Existem já outros trabalhos e essa nossa perspectiva ela se criou quando eu e a professora Elisara participava da Associação Pan-Americana, participamos ainda, mas como organização, Associação Pan-Americana de Jogos Autóctonos e Tradicionais, né? Então, a gente tinha uma perspectiva de pensar isso num campo mais global, tanto aqui da América do Sul, mas se a gente pegar a Associação Europeia de Jogos Tradicionais, ou até a Associação Internacional, a ITSGA, já existem trabalhos nessa perspectiva de ter um espaço virtual de conhecimento desses jogos. A gente tem ciência que o conceito geral do jogo, assim, né? A perspectiva master é conseguir ter esse espaço tecnológico, mas também vivenciando o jogo em si, na prática, levando ele, né? Ter um espaço de conhecimento, mas no momento que ele conseguir deixar ele, a criança, o jovem, o adulto, o idoso conseguir vivenciar, é que a gente vai conseguir chegar no contexto mais amplo de trazer o jogo para a vivência, né? Então, é um meio, né? A tecnologia hoje ela está como meio para várias ações. Então, quando a gente consegue criar vínculos entre até os autores, a gente consegue levar elementos e também pegar elementos, né? Eu tive uma experiência muito interessante com o professor Pere La Vega, né? Que é um dos influencers, né? Dos jogos tradicionais na Associação Europeia, e lá também foi um momento que eu percebi esse vínculo entre o tradicional e o tecnológico, né? Ter esse espaço virtual dos jogos, né, de divulgação, né, democratizar o conhecimento, muito mais nesse sentido, assim, de ter essa democratização do conhecimento, para que talvez um outro professor, né, talvez um professor aqui da América do Sul possa ter acesso a conhecimento. Bom, achei interessante tal jogo, gostei e vou dinamizar isso. Ou talvez fazer um vínculo. Bom, esse jogo é desenvolvido aqui na minha região, no meu país, talvez com elementos diferentes.
E já nisso ele consegue elencar todo esse processo histórico de relação entre os países, né, de formação étnico-cultural, e como talvez jogos que vieram da Espanha e foram desenvolvidos aqui na América, ou daqui foram para lá, ou aqui na América do Sul, como que talvez o jogo, a gente chama o jogo da bola de gude, da bolita, como que ele é desenvolvido, talvez aí na Argentina, ou talvez no Peru, talvez são elementos integrantes, né, que a gente vai conseguir conhecer e entender mais no momento de conseguir compartilhar essas informações. Muita gente produz material que é importante e acaba ele ficando um pouco resguardado, né? Então, quanto mais conseguir ampliar essa visibilidade, eu acho que a gente tem potencial muito positivo de fazer uma rede mais ampla das pessoas que desenvolvem e assim, né? Como tu comentou, tem muitos jogos que eles se perdem no imaginário social. Isso vai acontecer no processo histórico. Tem muitos que se mantêm, tem muitos que se modificam a partir das relações que a gente tem e relações de visão de como esse jogo é desenvolvido. Então, eu acho que é potencialmente uma proposta, não é a única, né? A tecnologia ela está como um meio, não como resolução de todos os problemas, né? Mas um meio possível. Então, por que não se utilizar dos meios possíveis, né? Então, muito mais nessa perspectiva. Bueno, Eduardo, muy interesante. Desde acá te alentamos a seguir adelante, que es un tema clave que toca directamente a la educación física y a la cultura, ¿no? Bueno, nuestros próximos expositores son Rose Meire Costa y Celso Machado, coautores junto a Valdecir Soligo del artículo Procesos Cognitivos e Actividade Física, un análisis do desempeño académico na educación básica. Rose es graduada en Ciencias Biológicas y maestra también en Ciencias Biológicas por la Universidad Estadual de Maringá, doctora en Zoología y postdoctora en Biología Celular. Actualmente es profesora de la Universidad Estadual do Oeste de Paraná. Y Celso es graduado en Educación Física por Unioeste y especializado en Administración y Planeamiento de Sistemas Educacionais y es maestrando en Educación pela Unioeste. Así que adelante, Rose e Celso. Boa noite a todos e todas. Num primeiro momento, quero agradecer ao editor da revista, o Dr. Túlio, pela oportunidade de expor o nosso trabalho aqui neste espaço. Meu nome é Celso Machado, eu sou professor de Educação Física aqui na cidade de Cascavel, no Paraná, e no momento estou no curso de pós-graduação no programa de mestrado e doutorado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na área de educação. Realmente é uma oportunidade interessante de integração e de aproximação da ciência com os colegas autores, bem como colegas leitores. Assim, eu reitero os agradecimentos. Eu sou a professora Rosemeire Costa e atuo no mestrado e doutorado em Biociências e Saúde, também da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Este trabalho, Processos Cognitivos e Atividade Física, uma análise do desempenho acadêmico na educação básica, é fruto de uma proposta de mestrado em educação referente à atividade física e o desempenho acadêmico com estudantes da educação básica. Sabemos que a educação física é responsável por benefícios que geram saúde integral no indivíduo. Mas também sabemos que houve, nos últimos tempos, uma redução na prática pelos estudantes e que muitas são as razões que levam a isso. A TV, o celular, o computador, a falta de espaços apropriados, e acaba que estes jovens se tornam sedentários, permanecendo assim até a idade adulta, causando os problemas de saúde que conhecemos. Nos decidimos pela metodologia da revisão integrativa,
envolvendo 115 autores de diferentes países, dos quais, ao final, selecionamos 20 que atendiam os parâmetros do nosso estudo. O levantamento dos trabalhos revelaram que a atividade física exerce efeito positivo nos estudantes da educação básica. Mais interessante considerar que, de forma consistente, o aumento da atividade física na escola não exerceu efeito negativo no desempenho acadêmico dos alunos. Mesmo considerando certas limitações metodológicas, certos fatores metodológicos limitantes, os estudos convergiram para os aspectos neurobiológicos positivos da atividade física, com melhoras em funções cognitivas, como a atenção, a concentração e a memória, essenciais ao aprendizado dos alunos. A atividade física, ela aumenta o metabolismo cerebral e estimula a produção de neurotransmissores, bem como certos fatores neurotróficos que favorecem a neuroplasticidade, essenciais na formação das conexões nervosas da memória. Cabe destacar que variáveis neuromotoras, de força, cardiorrespiratórias, de frequência e intensidade da atividade física, sexo, entre outras, devem ser consideradas para que se possa estabelecer associações válidas entre a atividade física e o desempenho acadêmico. Ainda ressaltamos, e os estudos mostraram, que a atividade física, ela atua de forma positiva em aspectos psicológicos e comportamentais dos alunos. O conjunto dessas ações mostrar o potencial que a atividade física exerce na melhora do desempenho acadêmico dos alunos, especialmente os que apresentaram dificuldades de aprendizado. Assim, a atividade física se apresenta como uma estratégia valiosa na busca do sucesso acadêmico, e os conhecimentos fornecem subsídios aos gestores para reflexões sobre as políticas educacionais da atividade física nas escolas. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Obrigada. Vamos ahora a escuchar a Marineiva Moro. Marineiva Moro Campos de Oliveira escribió un trabajo titulado A Roda de Conversa como actividad formativa no fútbol de base da Chapecoense. Marineiva es postdoctoranda en Educação de la Universidad Oeste de Santa Catarina, doctora en Educação de la Universidad Estadual de Punta Grossa, mestre en Educação, licenciada en Pedagogía y trabaja en el Chapecoense. Enorme desafío el tuyo, Marineiva. Así que adelante con tu presentación. Buenas tardes, boa tarde. Então, como já foi apresentado, eu sou a professora Marineiva Moro, Campos de Oliveira. Eu moro em Xaxim, Santa Catarina, uma cidade próxima de Chapecó, e atuo, então, na Associação Chapecoense de Futebol como pedagoga. Para entender esse contexto diferente de atuação da pedagoga, todos os clubes brasileiros que possuem a certificação de clube formador precisam ter em sua composição do setor psicopedagógico assistente social, psicólogo e pedagoga, né? Então, essa é o espaço de atuação que tem aí possibilitado que a pedagogia também faça acesso ao esporte, né? Então, eu sou pedagoga da Chapecoense e o trabalho, que é uma honra, né, socializar com vocês, é acerca aí das atividades pedagógicas que desenvolvi, então, com os atletas de base. Os atletas que participaram foram das categorias sub-14, sub-15 e sub-17 do futebol de base da Chapecoense. As atividades que desenvolvemos foram rodas de conversa,
para dialogarmos acerca das temáticas que os atletas acreditassem ser pertinente para a formação integral. Então, dialogamos sobre formação profissional, sobre educação não como segundo plano, mas como primeiro plano do atleta, né? Também dialogamos acerca da articulação importante entre família, escola e futebol, e a partir desses diálogos, nós compreendemos aí a importância das rodas de conversa para a formação do atleta de base. Esse trabalho ele foi fundamentado na perspectiva epistemológica de Vygotsky, histórico-cultural, e articulado aos conceitos bakhtinianos, né, da roda de conversa. Então, esta pesquisa ela é dialógica e dialética, e tem aí como uma atividade formativa as rodas de conversa. Então, acreditamos que a partir das rodas de conversa, nós potencializamos o desenvolvimento humano e a aprendizagem, e acreditamos que é a partir da aprendizagem que ocorre esse desenvolvimento humano, e foi com esse olhar, então, que a gente propôs fazermos rodas de conversa com os meninos da base. A base é composta somente por meninos que moram no alojamento, né, que é aí de responsabilidade da Chapecoense. Então, com base no diálogo, nesse movimento dialógico e dialético, entre estudos sobre a psicologia histórico-cultural, né, e aí a perspectiva dialógica de linguagem, nós estabelecemos algumas reflexões sobre as possibilidades de expressão dos atletas e o modo como essas vozes desses sujeitos se situam no processo formativo da roda de conversa, né, o objeto dessa pesquisa. Por fim, então, para socializar com vocês, a partir dessas rodas, resultou-se o conceito basilar da interação verbal, né, pela qual se dão as apropriações culturais e a constitutividade da linguagem como condição da humanização de elementos fundamentais na educação não formal. Então, a gente começa a versar sobre a educação não formal, né? Então, fizemos a partir dessas rodas de conversa, nós compreendemos que o espaço do alojamento, onde esses atletas moram, ele é um espaço de educação não formal que, articulado à educação formal, potencializa aí esse desenvolvimento humano e potencializa aí as aprendizagens também de um currículo oculto, né? Onde a gente dialoga com outras temáticas que fogem do contexto do currículo da educação básica, da educação formal, né? Como nomeamos, então, o espaço do alojamento como a educação não formal, espaços destes vinculados à importância de se ouvir o sujeito para permitir o encontro dessas vozes, né? O encontro dessas vozes, compreendemos que são encontros de vozes dissonantes, né? Que potencializam aí, então, o debate acerca de diferentes temáticas que os atletas julgaram ser importantes. A ideia das rodas não foi trazermos temáticas pontuais, temáticas já prontinhas para o debate, não. A ideia foi lançarmos palavras na roda jogo, escola, família, e a partir desses lançamentos de palavras mobilizadoras do diálogo é que os atletas foram constituindo e formando suas vozes, né? Então, foi um momento que julgamos ser um momento formador e que possibilitou, sim, ouvirmos as vozes, ouvirmos, a partir desses momentos que ouvimos as vozes e o que eles nos sinalizam, a gente conseguiu repensar todo o planejamento da base da Chapecoense, no sentido de pensar ações sociais, ações de atividades que envolvam as ações educacionais, ações psicológicas também. E a gente desenvolveu, a partir dessas rodas de conversa, um projeto de leitura com os atletas da base. Então, eles deveriam ler alguns livros, depois produzir uma síntese e socializar essa síntese, né? Então, eles tinham o compromisso de ler e socializar. Então, a partir das rodas de conversa, a gente identificou a necessidade de desenvolver um projeto de leitura. E nesta semana, na terça-feira, a gente fez o encerramento do projeto, né?
e a socialização do projeto. Então, nós tivemos atletas que foram premiados por terem produzido aí uma síntese de qualidade, socializado com os colegas e entendido, então, como se dá aí a estrutura de uma produção pré-científica, né? Então, a partir dessa roda de conversa que a gente fez com os atletas, muitas outras atividades começam a ser pensadas com um objetivo em comum, que é pensar o atleta para além da profissionalização técnica, né? Mas é a formação integral, né? O ser em seu sentido integral, e não somente o ser, né? Porque são crianças e adolescentes, não no sentido profissional apenas, não no aspecto técnico, mas nos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Então, todos esses determinantes sociais foram postos à baila das nossas rodas de conversa. Então, era isso que eu gostaria de socializar com vocês, de uma forma muito breve, devido ao tempo, e fico aqui à disposição. Tengo muchísimas preguntas para hacerte, Marineiva. Te voy a hacer dos preguntas juntas que a lo mejor no tienen mucho que ver, pero bueno, me interesa tu aporte en este sentido. La primera es, entre que te proponen, o la verdad que no sé cómo empezaste con esta tarea, ¿qué es lo que más te sorprendió, digamos, antes de empezar, ¿no es cierto? Y en el recorrido, ¿no? ¿Qué fue lo que más te sorprendió, lo que más te llamó la atención? O sea, esa sería la primera, pero de la segunda a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sí o sí te la tengo que hacer. O sea, la tragedia del Chapecoense es muy reciente, o sea, 5 años es muy poco tiempo. Imagino que la cuestión debe dar vuelta en el club, imagino en las conversaciones. ¿Cómo aparece ese tema y cómo vos lo tratás, cómo lo tramitás, ¿no? Perdóname que te haga las dos preguntas juntas, pero probablemente tengan que ver. Espera que no se escucha. Sonido, agora sim. O que mais me surpreendeu com o desenvolvimento do projeto foi o interesse dos atletas em participar. Então, eles esperavam pelos momentos de roda de conversa, porque eles sentiam-se pertencentes àquele espaço e eles traziam temas que eles gostariam de conversar sobre. Então, nas rodas de conversa, a gente conversou aí sobre o mercado de trabalho, sobre as viagens internacionais dos atletas, né? Então, sobre vários aspectos que eles tinham interesse. Então, o que mais me surpreendeu foi que eles colocaram as vozes na baila desse diálogo. Então, eles participaram efetivamente e, a partir dessas participações, a gente conseguiu ampliar o nosso cronograma, que eram só para 10 rodas iniciais, tá? E a gente conseguiu ampliar para o ano todo fazendo as rodas de conversa. E foi uma atividade que eles pediram para que permanecesse nos atendimentos pedagógicos. Então, algo que me surpreendeu foi o envolvimento que eles tiveram com as atividades e como, a partir das atividades, eles conseguiram se sentir pertencente e conversar, se expressar, participar efetivamente. Porque muitos atletas chegam no clube de cidades e estados diversos, né? Então, a gente tem de todos os estados brasileiros atletas aqui, e eles chegam tímidos, e eles não participavam muito. E a gente conseguiu, a partir das rodas de conversa, desenvolver esse sentimento de pertencimento àquele espaço, e eles conseguiram se expressar melhor. Até a gente fez alguns treinamentos. E se você desse uma entrevista agora, depois de um jogo de futebol, como você falaria? Como você agiria? Então, foi muito, muito bacana, porque nós conseguimos também ampliar o repertório de vocabulário dos atletas, a forma de se expressar, a forma de se posicionar, né? Então, foi muito bacana. E também teve um momento em que a gente chegou na temática sobre inclusão. E aí eles questionaram, por que a gente não tem uma pessoa com deficiência auditiva no futebol profissional, né? Então, foi um momento bem bacana. E aí a gente começou também a fazer uma roda de conversa
finalizada. Foi o momento em que a Libras também passou a fazer parte aí da nossa comunicação, né? Eu sou também formada em letras Libras, né? E aí eu consegui fazer essa articulação aí com os atletas. Então, o que mais me chamou a atenção foi efetivamente esse desenvolver no atleta esse sentimento de pertencimento para que ele pudesse se expressar e, de fato, participar e contribuir com as rodas. Sobre a segunda pergunta, eu acredito que é um acontecimento ainda que dói muito, é um tema que dói muito a gente falar, né? A gente passou aí, né, nesses dias que passaram, revivemos esse momento tão doloroso que foi para nós, né? Mas, ao mesmo tempo que ele é doloroso, ele é um momento, assim, que nos impulsiona, um momento que nos faz olhar e acreditar que a Chapecoense tem potencial para mais, né? A gente está passando por um momento não muito fácil, momentos difíceis, delicados, mas a gente não solta a mão um do outro, né? A gente segue junto. E esse espírito de coletividade é que foi posto nas rodas. Então, lá no nosso espaço da base, a gente tem aí várias imagens que recordam os atletas que perderam a vida nesse acidente, e quando nós conversávamos nas rodas, a gente olhava para aquele espaço, era um espaço que a gente se sentia acolhido, e ao mesmo tempo, aquele espaço, aquelas imagens e todo o acontecimento nos faz acreditar no sentido da coletividade, porque a Chapecoense, nós temos os profissionais que atuam na Chapecoense são profissionais que têm um espírito coletivo muito forte. E o torcedor da Chapecoense tem isso também. Então, a gente pega junto para superar todas as barreiras e, certamente, as dificuldades que estamos passando nesse momento serão dificuldades que logo mais à frente a gente vai conseguir superar. Mas essa temática também entrou nas nossas rodas de conversa e essa temática entrou como espírito de coletividade, né? Como que eu contribuo para o desenvolvimento do outro e, ao mesmo tempo que contribuo, me desenvolvo. Então, foi nesse sentido aí que essa temática dolorosa entrou, mas no sentido positivo, né? No sentido da colaboração, da coletividade. Bueno, Marineiva, te agradezco muchísimo tus palabras, te felicito también por tu trabajo y espero que puedas seguir adelante, porque la verdad que es muy, muy original, muy valioso, y sería interesante que se expanda, que se promueva en todo, o sea, ni hablar en el fútbol, sino en la mayoría de los deportes, que sin duda que son prácticas que son muy necesarias para potenciar el peso que tiene el deporte en la sociedad, ¿no? Exatamente, Prof. Túlio. A gente tem aí a CBF social, que faz todo esse trabalho de articular, né, e abrindo os espaços de diferentes esportes para que a pedagogia, a psicologia, o serviço social adentre, para que a gente possa contribuir muito mais além da formação técnica, mas uma formação humana, né? E que a gente possa aí contribuir nessa humanização dos atletas, que é tão importante. Bueno, Marineiva, Eduardo, Helder, Valdecir y Rose, les agradezco mucho la participación. No sé si alguien quiere agregar algo. Si Eduardo, ¿querés comentar algo de lo que dijo Marineiva o Helder? Por mí está perfecto. Helder, no sé si querés comentar algo. Sí, Tulio. Bueno, agradecer y también un poquito irnos con esa idea que dijo Marineiva, me parece, al final, de humanizar un poco la actividad deportiva, ¿no? Que a veces se va un poquito por otros lados. Creo que es importante eso y en base a eso tenemos que trabajar todos los que estamos incluidos en la práctica deportiva y en la actividad física y sobre todo en la educación física. Bueno, muy bueno tu mensaje, que adherimos, y bueno, seguiremos acá en contacto.